Você não tem o que é preciso para administrar um negócio, irmãozinho. Meu nome é Brandon Kessler. Por 15 anos, fui a espinha dorsal operacional das Kireash Hotels, a rede de hotéis boutique da nossa família. Aos 42 anos, eu não estava atrás de títulos ou escritórios de canto. Eu apenas me certificava de que nossas 8 propriedades no Nordeste funcionassem bem, que nossa equipe se sentisse valorizada e que nossos hóspedes continuassem voltando. Do outro lado da mesa, minha irmã Daniele estava de braços cruzados. Ela era presidente da SkyReach havia exatos 11 dias, desde que nosso pai decidiu assumir o cargo de presidente. Sua primeira decisão executiva foi, aparentemente, se livrar de mim. O conselho concorda que precisamos de novas perspectivas, continuou ela, observando enquanto eu esvaziava a gaveta da minha mesa. Contratamos um consultor da Marriott para cuidar das suas responsabilidades. Assenti, mantendo o rosto neutro. O conselho que ela mencionou era ela, nosso pai e 2 amigos da faculdade de administração que ela havia nomeado na semana anterior. Minha irmã sempre foi o rosto da empresa. Investidores charmosos, palestrantes em conferências do setor, levando crédito pelo nosso crescimento. Enquanto isso, eu lidava com negociações com fornecedores, gerenciava reformas e construía relacionamentos com a equipe. O trabalho sem glamour que nos mantinha lucrativos. Você receberá 6 meses de indenização, acrescentou ela, olhando para o relógio. O Recursos Humanos já tem a papelada pronta. Coloquei minhas fotos de família em uma caixa, com cuidado para não deixar nada rachar. A foto emoldurada do nosso avô em frente ao nosso primeiro hotel em Burlington, aquela que Daniele nunca se preocupou em exibir em seu escritório, foi a última a entrar. Nada a dizer, ela insistiu. Seu blazer perfeito combinava com sua manicure perfeita. Nenhum fio de cabelo fora do lugar. Apenas sorri sarcasticamente. Boa sorte com a reforma em Westbrook. Seus olhos brilharam com pânico momentâneo. A propriedade em Westbrook era nossa maior e a reforma estava atrasada e acima do orçamento. Um problema que ela agora teria que resolver sem mim. Vamos nos virar muito bem, ela se recuperou. Meu consultor já renovou propriedades com o dobro desse tamanho. Assenti novamente, peguei minha caixa e saí sem dizer mais nada. 15 anos de trabalho, dispensados em uma reunião de 15 minutos. O que Daniele não sabia, ou talvez tivesse esquecido em sua busca por controle, era que, 5 anos antes, nosso pai me chamou de lado com um conselho que mudaria tudo. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, Brandon, disse ele. A hotelaria está no nosso sangue, mas a terra é onde reside o verdadeiro valor. Era um conselho que eu levava a sério, fazendo mudanças discretamente enquanto minha irmã acumulava elogios e títulos. Ao sair do nosso escritório corporativo em Boston, eu não estava preocupada. Eu era paciente. E a paciência seria recompensada quando as renovações do contrato de locação vencessem em apenas 3 meses. Cresci vendo meu pai transformar as Kireash Hotels, de uma única propriedade em dificuldades em Burlington, Vermont, em uma respeitada rede regional. Enquanto Daniele o acompanhava em eventos do setor e reuniões com investidores, eu preferia acompanhar nossa equipe de manutenção pelos corredores, aprendendo como os prédios realmente funcionavam. Aos 16 anos, eu conseguia solucionar problemas de um sistema de climatização com defeito ou negociar com fornecedores de roupas de cama, toalhas e toalhas, tão bem quanto qualquer adulto na folha de pagamento. Sua irmã enxerga o panorama geral, meu pai dizia, sem maldade. Você enxerga os detalhes que tornam isso possível. Era um equilíbrio que funcionou até não funcionar mais. À medida que nosso pai envelhecia, a ambição de Daniele crescia. Ela começou a contratar consultores que produziam relatórios brilhantes sugerindo reestruturação organizacional. E falava sobre expansão nacional, parcerias com celebridades e branding de estilo de vida. Às vezes, eu me perguntava se ela realmente se lembrava de que nosso negócio era dar às pessoas um lugar confortável para dormir. 5 anos atrás, quando nosso pai mencionou pela primeira vez dar um passo para trás, eu vi o que estava escrito na parede. Durante uma revisão de rotina de nossas finanças, notei que nossas 3 propriedades mais lucrativas, Burlington, Portland e Westbrook, estavam todas operando em terras que arrendávamos em vez de possuí-las. Os proprietários originais eram idosos quando assinamos os contratos de arrendamento de 99 anos, décadas atrás, e agora seus herdeiros estavam querendo vender. É uma vulnerabilidade, eu disse ao meu pai durante o almoço em sua churrascaria favorita. Se alguém comprar aquela terra e aumentar nossos juros, estamos presos. Ele assentiu lentamente. Eu estava querendo falar sobre isso,
Mas com a nova propriedade em Providência consumindo todo o nosso capital, eu poderia comprá-los, disse cuidadosamente. Pessoalmente, e depois alugá-los de volta para Sky pelas mesmas taxas. Agora, meu pai me observava por cima dos óculos. Isso exigiria um investimento pessoal significativo, Brandon. Eu tenho economizado, respondi simplesmente. E acredito na nossa empresa. No dia seguinte, ele me conectou com o nosso banco. 3 meses depois, eu era o proprietário do terreno sob nossos 3 principais hotéis. A empresa permaneceu como inquilina com um contrato de arrendamento preferencial de 5 anos que precisaria ser renovado. Daniele sabe desse acordo? Meu pai perguntou enquanto assinávamos os papéis. Está tudo nos documentos corporativos, eu disse. Mas ela não os lê a menos que seja obrigada. Ele riu baixinho. Sua irmã vê a floresta. Você vê as árvores. Um dia ela entenderá como isso é importante. Agora, dirigindo para a casa do meu último dia na Sky, eu me perguntava se esse dia finalmente havia chegado. Eu não havia perdido as mudanças sutis do ano anterior. Daniele me excluindo de reuniões estratégicas, questionando minhas solicitações de orçamento, realocando meus melhores funcionários. A base para minha remoção já havia sido lançada muito antes da conversa de hoje. Na manhã seguinte à minha demissão, acordei no mesmo horário de sempre, 5h30. Por 15 anos, comecei meu dia revisando relatórios noturnos de nossas propriedades, resolvendo quaisquer problemas antes que pudessem se agravar. Hoje, meu telefone permaneceu silencioso. Sem emergências, sem incêndios para apagar, apenas silêncio. Fiz café e sentei na minha varanda dos fundos com vista para o porto de Boston. Os navios porta-contêineres se moviam silenciosamente pela água, constantes e deliberados. Sempre admirei sua eficiência. Nenhum movimento desperdiçado, nenhuma necessidade de reconhecimento, apenas o trabalho constante de transportar valor de um lugar para outro. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Miguel, nosso chefe de manutenção na propriedade de Westbrook. Soube do que aconteceu. O prejuízo deles. Novo consultor já fazendo mudanças. Cortando caminho na reforma. Nada bom. Digitei um simples agradecimento, mas não ofereci conselhos. Não é mais problema meu. Outra mensagem chegou. Esta do nosso pai. Café da manhã no Roses. 8h. Rosies era uma lanchonete a 2 quadras do nosso primeiro escritório corporativo. Fazia anos que não comíamos lá juntos. Quando cheguei, ele já estava em uma mesa de canto, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Ele assentiu quando me sentei. Ela me contou depois do ocorrido. Ele disse sem preâmbulos. Eu teria lidado com a situação de forma diferente. Mas você não impediu, observei. Não é uma pergunta, ele suspirou, mexendo o café. Daniele acha que a Sky precisa evoluir, se tornar uma gestão mais corporativa, menos familiar. E você concorda? Eu acho. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, que sua irmã tem uma visão de crescimento que o conselho considera convincente. A garçonete trouxe nossos pedidos habituais sem perguntar. Café preto e panquecas de mirtilo para ele, ovos e torradas para mim. Algumas coisas não mudaram. O terreno, ele disse depois que ela saiu. Daniele não entende completamente os termos do arrendamento. Eu corto meus ovos com precisão. Os documentos corporativos explicam tudo. Sabe, ela não lê as letras miúdas. Ele me lançou um olhar penetrante. A renovação será em breve. 3 meses, confirmei. Já conversei com meu advogado sobre os termos. Meu pai largou o garfo. O que você está planejando, Brandon? A pergunta pairou entre nós. Naquele momento, percebi que esperava por essa conversa há anos, me preparando para ela, até mesmo o filho quieto e confiável finalmente tendo influência sobre a filha favorita. Eu imaginava satisfação, vingança. Em vez disso, eu apenas me sentia cansado. Aluguéis a preço de mercado, eu disse finalmente. Nada mais, nada menos, ele assentiu lentamente. Isso impactará significativamente nossos custos operacionais. Sim, encontrei seu olhar. Vai. Terminamos o café da manhã em silêncio. Ao sairmos, ele colocou a mão no meu ombro. Sua irmã vê os negócios como um jogo para vencer, disse ele. Você sempre viu isso como uma base para construir. Não se esqueça dessa diferença. Observei-o se afastar, com os ombros ligeiramente curvados pela idade. Pela primeira vez, vi claramente o que estava diante de mim o tempo todo. Não se tratava apenas de Daniele me subestimar.
Tratava-se de nosso pai ter possibilitado uma ruptura que vinha crescendo há décadas. Voltei para casa e abri meu escritório. Na parede, estavam penduradas as plantas originais do nosso hotel em Burlington, emolduradas quando comprei o terreno embaixo. Hora de focar nas fundações. 2 semanas após minha demissão, Daniele finalmente ligou. Deixei cair na caixa postal e ouvi sua mensagem cuidadosamente calculada. Brandon, precisamos discutir a transição. Alguns arquivos sumiram. Me ligue de volta. Sem desculpas, sem reconhecimento de que havia demitido o irmão após 15 anos de serviço. Apenas negócios, como sempre. Apaguei a mensagem e passei a tarde me encontrando com uma velha amiga da faculdade que havia se tornado incorporadora imobiliária comercial. No dia seguinte, ela apareceu no meu apartamento. Quando abri a porta, ela passou por mim e entrou na sala de estar. Você está me ignorando, disse ela. Estou respeitando sua decisão de me tirar dos negócios da empresa. Permaneci de pé enquanto ela se sentou sem ser convidada no meu sofá. Que arquivos você está perdendo? Contratos de fornecedores, cronogramas de manutenção, os planos completos de reforma para Westbrook. Ela franziu a testa. E documentos financeiros. Há uma lacuna nas informações do nosso contrato de locação. Está tudo no drive compartilhado, respondi. Organizado por imóvel e departamento, como sempre. Bem, seu sistema de organização não é exatamente intuitivo. Ela cruzou as pernas, seu salto de grife balançando de irritação. E sua substituta precisa de contexto. Servi-me de um café sem oferecer a ela um. Meu substituto é um consultor de hospitalidade que já recuperou propriedades 2 vezes maiores que nós. Tenho certeza de que ele consegue criar um sistema de arquivamento. Seus olhos se estreitaram ao ouvir suas próprias palavras sendo devolvidas. Isso não ajuda em nada, Brandon. A empresa precisa que eu não trabalhe mais para a empresa. Interrompi. Lembra? Daniele ficou alisando a saia. Tudo bem. Vou pedir ao departamento jurídico que solicite os documentos formalmente. Faça o que for preciso, eu disse, caminhando em direção à porta. Nossa conversa havia terminado. 1 semana depois, chegou uma carta registrada do advogado das Kireashi solicitando todos os documentos pertinentes às operações da empresa. Encaminhei-a para meu próprio advogado, que respondeu com uma lista detalhada de tudo o que já estava disponível nos servidores da empresa e um lembrete educado de que anotações e materiais pessoais eram minha propriedade. Enquanto isso, comecei a receber ligações de funcionários das Kireashi. O novo consultor estava implementando medidas de eficiência, cortando horas de trabalho, adiando a manutenção, substituindo fornecedores de longa data por alternativas mais baratas. O moral estava despencando. Os hóspedes estavam percebendo. Em vez de satisfação, senti um estranho vazio. Essas eram pessoas com quem trabalhei por anos, algumas que contratei pessoalmente. Seus meios de subsistência estavam sendo ameaçados pela visão da minha irmã e pela minha ausência. Então, chegou o e-mail da nossa seguradora solicitando esclarecimentos sobre as recentes mudanças de propriedade que afetavam 3 propriedades importantes. Aparentemente, Daniele tentou atualizar as apólices de seguro e descobriu a verdade. A empresa não era dona do terreno sob nossos hotéis mais lucrativos. Eu era. Encaminhei o e-mail para o meu advogado sem responder. Na manhã seguinte, meu pai ligou. Você sabia? Sua voz estava tensa. Que Daniele não lê documentos legais. Sim. Um suspiro pesado. Ela convocou uma reunião de emergência do conselho. Diz que você escondeu informações críticas da empresa. Nada foi escondido, respondi calmamente. Todos os contratos de locação estão devidamente documentados. A empresa me paga aluguel há 5 anos. Pagando você? Ele parecia genuinamente confuso. A contabilidade mostra pagamentos para a BK Holdings. Ela pensou que fosse uma empresa de administração de imóveis. BK Holdings. Brandon Kessler Holdings. Minha irmã vinha assinando demonstrações financeiras há anos sem perceber que estava aprovando pagamentos para o próprio irmão. A reunião do conselho é amanhã, continuou meu pai. Você deveria estar lá. Eu não faço mais parte do conselho, lembrei o Brandon, sua voz suavizou. Este ainda é o nosso negócio de família. Depois que desligamos, sentei-me à minha mesa, girando a antiga chave do hotel do meu avô entre os dedos, a mesma chave que abriu a primeira propriedade que meu pai transformou em Skyrit. Negócio de família, de fato. Mas as famílias deveriam cuidar umas das outras. Meu advogado ligou 1 hora depois.
Os advogados das Kireashi estão solicitando informações sobre renovações de contrato de locação. Como você quer proceder? Tomei minha decisão. Envie-lhes os novos termos. Preço de mercado, sem considerações especiais. O Westbrook Hotel tinha 8 andares na esquina da Ocean Avenue, suas grandes janelas refletindo a luz da manhã na Baía de Casco. Eu supervisionei pessoalmente sua reforma, de uma antiga pousada para motorhomes em uma de nossas propriedades mais distintas. Agora eu estava sentado no meu carro do outro lado da rua, observando os hóspedes entrarem pelas portas, alheio ao drama corporativo que se desenrolava nos bastidores. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Patrícia, minha advogada. Eles receberam os novos termos de locação e aguardam uma resposta hoje. Eu sabia que os números os chocariam. Os preços abaixo do mercado que eu havia oferecido 5 anos atrás, as Kireashi havia economizado quase $2 milhões anualmente nas 3 propriedades. Os novos termos eliminariam completamente essa vantagem. Enquanto eu observava uma Mercedes prata familiar estacionar na vaga reservada perto da entrada. Daniele. Ela não deveria estar em Portland hoje. Afundei-me no assento enquanto ela entrava no prédio. Telefone pressionado contra o ouvido, gesticulando enfaticamente. A curiosidade falou mais alto. Liguei para o Miguel. Sua irmã está em guerra. Ele atendeu sem cumprimentar. Inspeção de emergência. Trouxe o novo consultor também. O que eles estão procurando? Documentos do imóvel, plantas. Disse algo sobre avaliação estrutural. Ele baixou a voz. Entre nós, acho que eles estão tentando descobrir se podem contestar sua reivindicação de propriedade. Depois de agradecê-lo, dirigi até o cartório de registros públicos de Portland. Usando meu laptop, abri as transferências de escritura originais, vistorias de imóveis e contratos de locação. Tudo perfeitamente legal, tudo devidamente arquivado, como esperado. O que eu não esperava foi o que encontrei nos registros do condado adjacentes. Um pedido de licença protocolado há 2 anos por Daniele usando seu nome de casada nome. Uma licença de desenvolvimento para uma propriedade comercial de grande porte em um terreno não urbanizado à beira-mar, nos arredores dos limites da cidade de Portland. Verifiquei a entidade empresarial, Kessler Vision LLC, não as Kireashi, uma empresa separada, inteiramente com minha irmã como única proprietária. Investigações posteriores revelaram licenças semelhantes em Burlington e perto de nossa propriedade em Westbrook, todas registradas pela mesma LLC, todas para empreendimentos hoteleiros concorrentes. A constatação me atingiu como um golpe físico. Enquanto eu administrava fielmente os hotéis da nossa família, Daniele planejava lançar sua própria rede concorrente. Ela não me demitiu por achar que eu era incompetente. Ela me demitiu porque eu estava no caminho de suas verdadeiras ambições. Liguei para Patrícia imediatamente. Preciso que você investigue uma empresa chamada Kessler Vision LLC. 2 dias depois, tínhamos o panorama completo. Daniele vinha cortejando investidores para sua própria marca de hotéis de luxo há quase 3 anos. Seu plano de negócios, que Patrícia havia obtido por meio de um contato, mencionava explicitamente, alavancando a expertise e a clientela desenvolvidas nas Kireashi e visando os mesmos mercados onde nossas propriedades de maior sucesso operavam. Na manhã em uma reunião de emergência do conselho, recebi uma ligação de uma fonte inesperada. Vincent Ross, um dos amigos da faculdade de administração da Daniele que fazia parte do nosso conselho. Vi os termos de renovação do contrato, disse ele sem preâmbulos. E ouvi rumores sobre a Kessler Vision. Não apenas rumores, respondi. Uma longa pausa. Eu respeitava seu pai. É por isso que entrei para este conselho. Outra pausa. Daniele nos garantiu que você estava se afastando voluntariamente, que queria explorar outras oportunidades. Ela mencionou as outras oportunidades dela? Um suspiro pesado. Não, é por isso que estou ligando. Ouvi papéis sendo embaralhados. A reunião do conselho é às 14 horas. Acho que você deveria saber que Daniele vai propor a SkyReach a venda das propriedades em Westbrook, Burlington e Portland. Diz que os termos do contrato as tornam não lucrativas. A peça final se encaixou. Ela queria que a SkyReach vendesse os hotéis para que sua nova empresa pudesse adquiri-los a preços de liquidação. Os prédios, não o terreno, criando uma situação complicada em que seu novo empreendimento se tornaria meu inquilino. Obrigada por me avisar, eu disse. Eu não te contei nada, respondeu Vincent e desligou. Fiquei imóvel, deixando uma raiva fria me invadir. Isso não era mais apenas negócios. Era uma traição em um nível que eu não imaginava.
Em vez de comparecer à reunião do conselho, voei para Nova York para me encontrar com Julian Reis, CEO da Commonwealth Hotels. Nos cruzamos em eventos do setor ao longo dos anos, e ele certa vez tentou me recrutar. Na época, recusei por lealdade aos negócios da minha família, agora que essa lealdade parecia equivocada. Momento interessante, comentou Julian enquanto nos acomodávamos em seu escritório de canto com vista para o Central Park. Ouvi dizer que a SkyReach está considerando se desfazer de algumas propriedades. As notícias se espalharam rápido no mundo da hospitalidade. 3 propriedades, confirmei. As mais lucrativas, ele se inclinou para a frente. E por acaso você é dono do terreno abaixo delas? Assenti. Uma situação que minha irmã não conseguiu avaliar até recentemente. O sorriso de Julian era só profissionalismo. Então, o que exatamente você está propondo, Brandon? Uma sociedade. A Commonwealth adquire os prédios quando as Skireash vender. Mantenho a propriedade do terreno, mas ofereço condições preferenciais de locação para você. Deslizei uma pasta sobre a mesa dele. Dados financeiros detalhados, operações atuais e minha proposta. Enquanto Julian revisava os documentos, eu observava o parque. 15 anos na SkyReach, e eu nunca tivera um escritório com uma vista como aquela. Daniele insistira que os melhores espaços eram necessários para reuniões com clientes e para o seu próprio escritório, sempre a cara da empresa, sempre em destaque. Esses imóveis se encaixam na nossa estratégia de expansão, disse Julian finalmente. Mas estou curioso. Por que não simplesmente aumentar o aluguel e obrigar sua irmã a continuar operando? Você ganharia mais dinheiro. Porque ela já está planejando lançar uma rede hoteleira concorrente, expliquei. Uma que visasse diretamente o mercado das Skireash. Suas sobrancelhas se ergueram enquanto ainda administrava a SkyReach. Isso é ambicioso. Essa é uma palavra para descrever. Mantive minha voz neutra. Acredito que o plano dela era desvalorizar esses imóveis, fazer com que a SkyReach os vendesse e, em seguida, adquiri-los por meio de seu novo empreendimento a preços reduzidos. Com você como proprietário, Julian riu baixinho. Estranho. Prefiro escolher meus parceiros de negócios com mais cuidado. Encontrei seu olhar diretamente. A Commonwealth tem a reputação de reter funcionários durante aquisições. Isso é importante para mim. Julian me observou por um longo momento. Empresas familiares são complicadas, disse ele finalmente. Não se trata mais de família, respondi. Trata-se de fazer a coisa certa para as pessoas que construíram esses hotéis. 2 dias depois, a equipe jurídica da Commonwealth começou a redigir propostas de aquisição. Enquanto isso, entrei em contato com Miguel e outros funcionários importantes das 3 propriedades, informando-os discretamente sobre possíveis mudanças e garantindo que suas posições estariam seguras. A notícia se espalhou mais rápido do que o esperado. Um blog do setor de hospitalidade publicou um artigo especulando sobre os problemas financeiros das Skireash e o interesse da Commonwealth em suas localizações privilegiadas. A resposta de Daniele foi imediata, uma reação de toda a empresa. E-mail negando qualquer plano de vender propriedades e reafirmando a forte posição de mercado das Skireash. Então meu pai ligou, com a voz cansada. O conselho rejeitou a proposta de venda dela. Ótimo, eu disse simplesmente. Ela está furiosa. Diz que você está minando a empresa. Ele fez uma pausa. Ela descobriu sobre suas reuniões com a Commonwealth. Permaneci em silêncio. Brandon, ele suspirou. O que você está tentando realizar aqui? A pergunta pairava entre nós, mais pesada do que ele sabia. O que eu estava tentando realizar? Vingança, justiça ou algo mais fundamental? Um acerto de contas há muito esperado? Estou protegendo o que construí, respondi finalmente. Do mesmo jeito que você me ensinou. 3 semanas depois, as ações das Skireash caíram 12% após um relatório trimestral mostrando queda na receita e aumento nos custos. No mesmo dia, recebi uma solicitação formal do conselho, sem Daniele, para uma reunião para discutir alternativas estratégicas para as propriedades em disputa. Meu advogado e a equipe de Julian se prepararam meticulosamente para a reunião. Quando chegou o dia, entrei na sala de conferências da SkyReach pela primeira vez desde minha demissão. Daniele estava sentada à cabeceira da mesa, o rosto tenso de uma raiva mal controlada. Nosso pai estava sentado à direita dela, aparentando ter exatamente 70 anos. Os membros do conselho ocuparam os assentos restantes, com expressões cuidadosamente neutras. Tomei meu lugar na extremidade oposta, abri meu portfólio e esperei que eles dessem o primeiro passo. Vamos deixar claro o que está acontecendo aqui,
começou Daniele. Sua voz era cortante. Meu irmão está tentando uma aquisição hostil da empresa que nosso pai construiu. Incorreto, respondi calmamente. Estou apenas exercendo meus direitos como proprietário. A Commonwealth Hotels está interessada em adquirir edifícios que a Skyrit não deseja mais manter, devido aos novos termos de locação. Vincent Ross pigarreou. O conselho nunca aprovou a venda desses imóveis. O conselho recebeu informações enganosas. Repassei pastas deslizantes para cada membro. Esses documentos mostram que, enquanto atuava como presidente da Skireash, Daniele estava simultaneamente desenvolvendo uma rede hoteleira concorrente, visando os mesmos mercados. A sala ficou em silêncio. O rosto do meu pai perdeu a cor ao abrir a pasta. Isso é um absurdo, gaguejou Daniele. A Kessler Vision é uma empresa de consultoria, não uma empresa de desenvolvimento hoteleiro com pedidos de licença em 3 cidades onde a Skireash opera. Terminei por ela com um plano de negócios declarando explicitamente sua intenção de alavancar a expertise e a clientela desenvolvidas na Skireash. Nosso pai se virou para ela, com a traição evidente em sua expressão. Isso é verdade. O silêncio dela foi resposta suficiente. Continuei. A oferta da Commonwealth excede o valor de mercado dos imóveis. Inclui garantias de retenção de todos os funcionários atuais e de honrar os compromissos com os clientes. Fiz uma pausa. Algo que o empreendimento de Daniele não tinha intenção de fazer. Você está planejando isso há anos, acusou ela, com a voz trêmula. Comprando o terreno, esperando sua armadilha. Não, corrigi. Comprei o terreno para proteger o negócio da nossa família. Foi você quem decidiu que eu não fazia mais parte daquela família. O conselho votou unanimemente pela aceitação da oferta da Commonwealth, com uma abstenção, nosso pai, que permaneceu imóvel durante toda a reunião. Quando a reunião terminou, Daniele saiu furiosa, sem dizer uma palavra. Vincent se aproximou de mim depois. O conselho vai solicitar a renúncia de Daniele amanhã, disse ele calmamente. Precisaremos de uma liderança interina enquanto nos reestruturamos. Balancei a cabeça. Não serei eu. Já tomei outros arranjos. 1 ano depois, eu estava no terraço do antigo Westbrook Hotel, agora o carro-chefe da Northeast Collection da Commonwealth. A propriedade havia sido renomeada para Harborville, mas muita coisa permanecia inalterada. Miguel ainda cuidava da manutenção. A maioria dos funcionários havia permanecido e os hóspedes ainda desfrutavam das mesmas vistas para o mar que a tornavam especial. Julian se juntou a mim, entregando um relatório trimestral. Aumento de 17% na receita em relação ao ano passado. Você estava certo sobre o potencial do mercado local. Como diretor de consultoria para as propriedades regionais da Commonwealth, trabalhei principalmente nos bastidores, negociando com fornecedores, orientando funcionários e garantindo os padrões de qualidade. Sem escritório de canto, sem executivos de alto escalão, sem política de diretoria, apenas o trabalho em si, que era tudo o que eu sempre quis. Você viu seu pai? Perguntou Julian, cautelosamente. Assenti. Jantares mensais. Ele está se adaptando à aposentadoria. Após a aquisição, ele se demitiu completamente da Skireash. A empresa ainda operava 5 propriedades, embora nenhuma estivesse apresentando um desempenho tão bom quanto as que a Commonwealth havia adquirido. E sua irmã, a Kessler Vision, entrou com pedido de recuperação judicial no mês passado. Eu disse isso sem satisfação ou arrependimento. Acontece que o desenvolvimento hoteleiro exige mais do que ambição e um diploma em administração. Ficamos em um silêncio confortável, observando os barcos navegarem no porto. Finalmente, Julian saiu para outra reunião e eu fiquei sozinha com meus pensamentos. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai. Jantar hoje à noite. Levando os netos. Sorri e confirmei. Minha sobrinha e meu sobrinho não eram responsáveis pelas ações da mãe, e eu me certifiquei de que meu relacionamento com eles permanecesse intacto durante toda a turbulência corporativa. Quando o sol começou a se pôr, dei uma última olhada na propriedade. Não apenas no prédio, mas no terreno abaixo dele, a fundação que tornava todo o resto possível. No fim das contas, era isso que Daniele nunca tinha entendido. O sucesso não era sobre quem ocupava o maior escritório ou quem tinha o título mais chique. Era sobre criar algo sólido o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Desviei o olhar da vista e desci as escadas. Hora de preparar o jantar com a família. As partes que valiam a pena manter, de qualquer forma.